E agora falando de como eu encontrei essa oportunidade, por que eu estava estudando, né? Estava com a tela aberta e estava mexendo no meu layout às 9 horas da noite. Durante o dia eu já tinha visto, eu tenho no celular, eu tenho mais indicadores do que esse aqui. Mas eu escolhi viver de mercado financeiro pela liberdade. Então eu sempre vou cortando aquilo que eu acho que não está sendo relevante no momento. Para manter a tela desse tamanho aqui, que com o notebook, qualquer lugar que eu tiver, desde que eu tenha acesso ao conteúdo que eu quero, né, eu posso me preparar e fazer a minha rotina operar de qualquer lugar. Então eu tirei, aqui tinha o T10, né? Eu mudei ele para cá. Aqui tava o DX, eu mudei ele para cá. Aqui tinha um ETF de Bitcoin, aquele Nasdaq que ficava aqui agora tá aqui em cima. E eu acrescentei o petróleo. Essa vaga que abriu aqui é o petróleo. Ele está oscilando muito, né? Como as tensões ali é tudo Oriente Médio, as guerras estão acontecendo, Israel, Irã, Rússia e Ucrânia, tudo envolve preço de petróleo. Ele ficou um tempo sem oscilar, mas agora ele está nessa tendência forte de alta aqui, com as tensões aumentando. Então ele vai ser, junto com o VIX, ó, vocês podem olhar que ele está até parecido, né? Ele vai ser um termômetro para a gente avaliar como que está o risco do mercado. Então, por essa inconformidade com o resultado, né, de saber que eu estava certo, mas querendo encontrar alguma coisa que me ajudasse a melhorar o timing, né, porque eu só errei durante a live. No finalzinho do tempo que eu estava disposto a operar, eu consegui pegar duas operaçõezinhas ali, não ficou registrado. Mas essa vontade de melhorar, eu estava estudando. Na segunda-feira eu assisti uma live de um outro youtuber que eu acompanho, um outro trader, né? E ele falando de volatilidade implícita, de call, put, ele fala muito de opções, né? E ele comentou uma coisa na live que, na hora que eu assisti, passou desapercebido. Eu estava comentando com o Renato essa semana. Mas ele falou que o mercado não ia se mexer enquanto a gente estivesse com aquele nível de gama, ele chama de gama, né? Volatilidade, não sei como ele usou lá, o gama neutro. E eu comecei a pensar sobre os momentos que o meu operacional parava de funcionar e os momentos que ele funcionava. Né? A gente tem um estigma no mercado financeiro de não fazer preço médio é muito ruim, não pode trabalhar a posição, se o preço foi contra, você tem que estopar. Realmente, isso é importantíssimo. Mas eu fiz muito dinheiro nesses mercadinhos travados, consolidados, que foi essa semana inteira. E que acabou que não deu muito certo no meu operacional, principalmente na quinta, né? Porque o mercado ele tinha diminuído muito a volatilidade. Então esse gráfico aqui do VIX, que a gente olha ele muito curtinho aqui nos 5 minutos, eu vou deixar ele agora no diário aqui, para a gente ter noção de RSI dele, se ele está esticado ou não, né? E a quantidade de volatilidade. Ele mede a quantidade de volatilidade. Então você pode ver, ó, eu troquei o operacional justamente nessa subida de volatilidade aqui, que é o começo do ano, né? As semanas anteriores, que é quando o Trump começou tudo que o Trump falava dava esse tipo de volatilidade no mercado. Então isso aqui estragou meu operacional antigo, que eu esperava consolidação, horário mais após o almoço, que tem menos volatilidade, e fazia o preço médiozinho ali, o mercado sempre voltava e voltava e voltava, e eu consegui fazer muito dinheiro por muitos meses. O Trump começou a falar demais, toda hora esticava a volatilidade e você não tem lote suficiente para trabalhar uma posição com um tweet do Trump que seja algo. Não precisa nem ser muito grave. Então eu percebi que nessa semana, né, a gente estava nesse nível baixo de volatilidade aqui, e isso estava atrapalhando o operacional que eu desenvolvi para trabalhar nas semanas anteriores, que era esse nível de volatilidade aqui. Então uma coisa que a gente vai incluir na preparação diária é avaliar o que o mercado está entregando de volatilidade para definir o operacional do dia. Então eu estava mexendo ontem à noite, né, para me preparar para esse estudo. E na hora aconteceu isso aqui, ó. Então, era um mercado que ele estava descendo, diminuindo a volatilidade, estava aqui, aquela travadeira, vai, volta, bate para cima, bate para baixo, espanca a gente, né, moedor de carne. E agora a gente já não vou mudar. Eu estava pensando em mudar o operacional, eu ia voltar a trabalhar a posição, fazer um preço médio, mas a volatilidade subiu rápido, né, desse jeito aqui. Então já vamos voltar para o operacional que a gente estava na semana passada, que provavelmente vai ser mais assertivo. Mão maior e stop curto, né? Aqui nesse cenário de baixa volatilidade, eu vou usar a mão menor
eu vou aumentando a mão conforme o preço vai contra e stop mais longo. É o que a gente vai fazer. Então agora a gente vai olhar todo dia, antes de começar a operar, a gente se preparar para que tipo de mercado que a gente vai esperar. Se o mercado estiver próximo do 20, né, o RSI, o VIX, ele tem muito isso de voltar sempre para o 20. Né? O 20 é meio que o número neutro dele. Quando ele está próximo do 20, RSI baixo no verde, a gente vai trabalhar a posição, vai fazer preço médio, vai carregar mais os stops e fazer um operacional diferente. Quando o índice de volatilidade estiver mais alto, estiver mexendo mais, aí a gente vai usar o operacional de mão maior, stop curto e tentar pegar um movimento maior do mercado. Simples assim. Então, diariamente a gente vai acrescentar isso aqui no operacional e vamos estar preparado. Hoje vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma alta significativa, né? Se a gente ficava que 8 dias aqui, ó, ele caindo e num range bem menor, hoje com essa disparada dele aqui é dia pra gente operar com mão um pouquinho maior e não fazer preço médio. A gente vai entrar e sair das posições com aquilo que o mercado entregar para nós. Então, dito isso, atualizada a tela, eu vou cortar esse pedaço aqui depois, né, para deixar como vídeo fixado. Alteração, acrescentamos aqui o petróleo, WTI, né, que está oscilando bastante, está quase junto com o VIX. Toda vez que estoura uma bomba no Oriente Médio, a gente vai ter uma oscilação grande aqui. E é isso. Então, está atualizada a tela. VIX diário agora para a gente acrescentar na preparação. E o petróleo enquanto tiver essa tensão lá no Oriente Médio.